caso seja vossa rede, redes sociais. Tenha na nossa lógica binária pelas crianças coaxiais. Fibra ótica. Aceita, você controle se não é como na terra. Um papo na floresta com a Aline Nava. Aline, obrigado por aceitar o convite de participar desse papo aqui com a gente. Eu vou começar só pedindo para você se apresentar. Quem é a Aline, o que você faz, qual é a sua formação? Tá, eu sou a Aline Nava, eu tenho 37 anos, eu moro aqui em Alta Floresta há 15 anos, mas eu vim de Colíder, sou mato-grossense mesmo. De formação, eu sou engenheira florestal, trabalho com agricultura familiar na frente de assessoria, né? Então, apoiando os processos de organização da agricultura familiar para acessar mercado, aplicar projetos de recuperação de áreas degradadas, sistemas agroflorestais, economia solidária, então essa diversidade toda que é trabalhar com agricultura familiar. Também sou uma empreendedora, né? Engraçado falar essa palavra empreendedora, de uma propriedade rural, que é o Sítio Flores, que engloba algumas estruturas, que é uma que é mais conhecida, que é o Barracão de Flores, né? A gente tem uma cozinha e atualmente estou me dedicando profissionalmente a essa atividade. Uma propriedade rural que busca atividades de sustentabilidade em diversas dimensões, desde a produção de arte e cultura, a alimentação, uma alimentação baseada em produtos da agrofloresta, produtos locais, e também sou mãe de 2 crianças, o Raiz, que tem 6 anos, e a Cel, que tem 3. Como que tem sido para você essa experiência de pandemia, de quarentena? Olha, não tem sido fácil também. Eu imagino que para todo mundo, em algum ponto ali da vida, está sendo bem difícil esse isolamento, né, que a gente está se propondo, porque é necessário, e também está tendo que cumpri-lo com ele, porque a gente sente falta das pessoas que são os vizinhos mais próximos, que são os amigos que fazem parte no dia a dia. Também a dinâmica de trabalho mudou toda, né? Mas, de alguma forma, a gente mora no sítio, então isso já traz um contexto um pouco diferente do que quem mora na cidade. Mas a gente está se propondo mesmo de não ficar circulando, de não ficar achando que tudo bem, a gente não tem poucos casos, e aí, de alguma forma, isso é o que faz com que os casos aumentem, né? E por ser um episódio que a gente não tem controle, né? A gente, desde o primeiro dia que a gente está sendo convidados, a gente não tem controle para falar, não vou, não quero ficar. A gente precisa ficar, é o nosso papel enquanto cidadão responsável com as outras pessoas, com nós mesmos, né, com o sistema de saúde. Eu pessoalmente, acabei, no primeiro dia, assim, fiz uma faxinona na casa e falei, bom, vou passar essa quarentena, eu quero passar bem. Então, eu busquei uma energia de falar, eu quero ficar bem esse período, porque, de fato, ele é muito desafiador. A gente vivencia altos e baixos, mas a gente está buscando essa sensação de o que é possível fazer nesse momento. Então, a gente não pode ficar encontrando as pessoas pessoalmente, mas a gente pode encontrá-las pelas redes sociais, né? Então, conversar com pessoas que às vezes a gente não se dedicava de conversar, estabelecer contatos com amigos que já fazia tempo que a gente não falava, diminuir um pouco o ritmo de trabalho que a gente tinha para fora, então a gente também tem condições de olhar para algumas coisas que a gente gostaria de estar fazendo e que talvez na outra dinâmica que a gente tinha, a gente não dava conta. Então, vamos tentar fazer algumas práticas de atividade física, né? A gente também precisa interagir mais com as crianças, porque para elas também não tem sido fácil, né? Estão afastadas da escola, e aí a gente experimenta o que é para pessoas que não têm noção do tempo, ficar 30 dias sem poder brincar com outra criança e não sabe quanto tempo isso ainda vai durar. E aí, o que a gente pode fazer para contribuir nesse processo com eles, né? E não é fácil para a gente ter que
puxar essa frente com as crianças, sendo só a gente o entretenimento, né? Não tem outras crianças para a gente dividir a função. Tem dois lados, né? Tem um lado dessa apreensão, né? Da preocupação. Não é simplesmente ficar em casa, né? Estar em casa preocupado com o que pode vir a acontecer com pessoas, enfim, que a gente conhece, com a gente, enfim. Mas aí tem esse outro lado que é tentar garantir uma qualidade e prestar atenção nessas sutilezas, né, da casa, de detalhes, enfim. Você acha que você tem conseguido garantir mais essa sutileza do que se permitir ficar preocupada e tal? Eu acho que no balanço geral eu tenho ficado menos preocupada do que seria um pouco do perfil me conhecendo, né? Conhecendo o meu histórico de preocupação, eu acho que eu vivenciaria esse momento, se fosse há 5 anos atrás, talvez de um jeito bem diferente. Assim, eu fico com um pouco de receio, né? De partir só por esse lado, da gente falar do que é possível fazer, porque é o que é possível fazer, né? A gente tem uma questão também política e social latente, gritante, e a gente também não pode deixar de olhar para ela, né? Porque nós temos um papel enquanto seres políticos, e a gente tem que fortalecer a sociedade, fortalecer essa luta e tudo mais. Então, eu sinto que a gente caminha nesse sentido também. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres individuais, né, que nos agrupamos coletivamente, mas existe um indivíduo, né, em mim. E esse indivíduo, se ela não estiver bem, se eu, Aline, não estiver bem, eu não vou fortalecer luta política e luta social nenhuma. Muito pelo contrário, eu vou entrar lá no grupo que está, né, traçando algumas estratégias sociais e tudo mais, e vou desequilibrar o grupo. Então, nesse sentido, acho que é muito importante a gente olhar para essa presença que esse momento está dando, essa oportunidade, né? De um jeito que é forçado. Então, quando a gente é forçado a fazer algo, a gente se incomoda muito, porque a gente gosta de ter o controle. Eu quero, sim, poder cuidar, fazer uma atividade física, mas eu quero escolher quando eu faço. E não ser obrigada a fazer. Então, esse momento, ele está exigindo uma presença muito maior da gente, com a gente mesmo. Então, às vezes, amanhece um dia, né? Porque, como eu falei um pouquinho antes, agora, a gente está construindo um projeto econômico, familiar, baseado numa atividade autônoma, né? Então, a gente está trabalhando com um espaço para receber pessoas, para fazer atividades de vivências, de ecoturismo, de práticas sustentáveis, práticas ecológicas, agroflorestas, hortas agroflorestais, e o espaço que a gente tem junto aos ciscos na cidade, que a gente trabalha com a parte da gastronomia. Então, tudo isso, ele foi interrompido por um tempo, né? E isso nos coloca num grande desafio. Opa, questão econômica. E aí isso bate e isso desestabiliza qualquer pessoa, qualquer família. Então, a gente tem uma luta maior, que é falar, não adianta ficar desesperado, porque o desespero, ele vai fazer com que eu esteja na quarentena desesperada. Ele não vai me tirar da quarentena, né? Já que você falou de economia e tal, e você trabalha com economia solidária há algum tempo, como que você acha? Porque, assim, você trabalha com economia solidária com um determinado grupo né, com agricultores familiares, tem uma experiência. Como que você acha que está impactando ou que vai impactar? Será que nós temos aí uma oportunidade de fortalecimento disso no momento pós-quarentena, pós-pandemia? Enfim, mas também como que está agora, especialmente para o agricultor familiar? Que normalmente o mercado, o consumidor dos produtos da agricultura familiar é muito um mercado que compra diretamente, né, dessas pessoas. Então, vai na feira, há várias feiras na cidade, né? Então, essas pessoas, elas estão passando, de fato, por dificuldades por não conseguir ter a comercialização dos seus produtos e, consequentemente, uma redução na renda, né, dessas famílias. Então, o momento é delicado e a gente até sempre usa muito, né, dos espaços que a gente tem nas redes sociais para falar compra das pessoas, compra de quem é artesão, né, das pessoas que produzem seus alimentos. Então, tenta mapear onde que tem alguém que pode fazer uma entrega, né? Nesse momento, o Ciscos, por exemplo, está fazendo entrega nas casas e isso tem sido de um impacto muito grande na família dos agricultores. Primeiro, que não perde a produção e segundo, que mantém a renda circulando, né? E as pessoas estão recebendo seus produtos em casa,
na segurança, inclusive, de não precisar ficar se expondo mais e tá indo buscar e comprar, e faltou, e vai de novo, né? Então, você se planeja e recebe em casa. A gente aqui na cozinha, Barracão de Flores, a gente tem também, tá fazendo entregas nas casas, e a gente continua falando, se você precisar comprar alguma coisa, dá uma olhada se nessa rede que você conhece de pessoas tem alguém que fornece esse produto, que é um empreendedor individual, que é um artesão, uma artesã que vai fazer um alimento ou um produto que você precisa, porque esse momento, de fato, é o momento da gente fortalecer essas pessoas, né, desse segmento, que não tem a resiliência que uma empresa maior tem, né? Uma empresa grande, ela tem os lucros acumulados e ela consegue lidar com uma certa flexibilidade, né? Uma empresa média e até talvez pequena, mas que já esteja consolidada já no comércio. Pós-pandemia, inclusive essa é uma das questões que talvez me aflige mais do que o isolamento da quarentena, sabe? Porque eu imagino que a gente vai vivenciar uma recessão econômica muito intensa. Porque a gente já vem, né, de alguns anos para cá, as políticas, desde as políticas federais, as políticas estaduais, as políticas municipais, as políticas públicas, elas não estão dando conta de envolver os empreendedores no sentido de potencializar o que já se faz, né? Então, o que a gente tem vivenciado são pessoas indo para o ramo do empreendedorismo porque está ficando desempregado. Então, aí a gente deixa de ser um desempregado para ser um empreendedor. E aí parece que é bonito, que empreendedor é bonito, mas, na verdade, a pessoa está lutando. E aí, dentro dessa perspectiva de que a pessoa vai para o empreendedorismo, muitas vezes porque ela não tem ao emprego, outras, então significa que muitas dessas pessoas também estão indo para lá já com uma estrutura financeira muito, muito precária, né? E aí o desdobramento disso realmente é algo muito sério, né? Quem já vinha de um processo econômico fragilizado não precisa mais do que um mês para já estar extremamente fragilizado, né? Esses dias até brinquei, que eu falei que a gente que já era pobre, em um mês a gente já está falido. O que eu vejo, assim, que para a gente ter por passar, né, esse período pós-pandemia, que eu não sou tão... Não acho que isso é uma coisa para desanimar, mas eu acredito que esse período ainda vai ser longo, sabe? Porque a gente precisa descobrir uma medicação, a gente precisa descobrir uma vacina, a gente precisa descobrir o que é essa doença ainda, né? A gente precisa pensar em estratégias de mais longo prazo, porque se o governo não tiver um olhar para reestruturar a economia, porque não é nada do que estava sendo feito até agora, vai precisar pensar isso, né? A gente vai ter um período muito longo de crise econômica que vai ser, inclusive, pior do que a crise do coronavírus em si, né? Do que esse momento especificamente em que surge uma doença e surge uma pandemia viral que a gente não sabe nada sobre ela. Você acha que isso pode fortalecer positivamente a agricultura familiar, a economia solidária? Ela pode ser fortalecida como sendo uma alternativa a esse modelo econômico que está posto, que vem vindo de longa data, e a crise também mostra o quanto que ele não funciona, né? Para mim, o caminho é esse, o caminho mais curto, sabe? O caminho que as pessoas possam, de fato, comprar de quem está vendendo, de quem produz, porque aí a gente tira todos os custos que tem dos intermediários desse processo, e essa pessoa recebe mais pelo produto que ela produz, né? Então, a economia solidária, ela entra nessa estratégia, ela cria redes que se fortalecem pelo simples fato de eu tenho um produto que você precisa, você tem um produto que eu preciso, né? Eu conheço quem vai comprar o seu, e isso não precisa ser em pequena escala, a gente pode pensar isso numa escala maior, sabe? Uma escala mais ampla. E a agricultura familiar num município como o nosso, por exemplo, Alta Floresta, é um município rural, a gente movimenta a economia do nosso município, ela não é economia de indústrias, de fábricas, ela é uma economia rural, né? Então, a gente desprezar que a gente precisa ter um olhar atento para as necessidades que a agricultura familiar, principalmente que produz alimento, a gente desprezar o potencial que a gente tem de fortalecer o município, de se fortalecer economicamente, né? Então, às vezes, a gente até vivencia falas de políticos da cidade falando, mas quem paga o imposto, a empresa tal. Não, a empresa tal ela é subsidiada, ela é bem subsidiada, porque quem movimenta a economia mesmo, dentro do município, pequeno como o nosso,
é esse monte de gente que está espalhado, produzindo pequenas quantidades, comercializando, né? Vamos supor que a gente tenha, sei lá, que a gente consuma cerca de 500 mil reais em hortaliças e em frutos que são possíveis de produzir aqui em Alta Floresta por mês. 500 mil a população de Alta Floresta consome. E a gente vai e gasta esses 500 mil lá no Ceasa de São Paulo, no Ceasa do Paraná, enfim. Para onde que foi esses 500 mil? Foi para São Paulo, né? Foi para o Paraná. Ele não está movimentando a nossa economia. Agora, se a gente organiza uma rede aqui, em que os comerciantes, eles também criem estratégias para poder aceitar os produtos locais. E os consumidores também aceitam os produtos locais, porque às vezes as pessoas querem um produto, tem muita história de um padrão de mesa. E aí, às vezes, o produto, ele não tem esse padrão, mas ele é um produto saudável, ele é um produto bom, ele é um produto sem produtos para amadurecer, porque aí tá, a gente compra uma banana lá do Ceasa, ela vem completamente verde, aí chega aqui tem que amadurecer ela, aí toca carbureto nela. Mas se você pega um produto que é daqui, e aí essa economia vai estar movimentando aqui, parece que é tão simples, e aí a gente fica até pensando qual que é a dificuldade da gente adequar o nosso hábito alimentar. E aí, o que não tem aqui, tudo bem, eu não consigo viver sem comer o pêssego, sem comer a pera. Então, a gente compra o pêssego, compra a pera. Mas o que é possível comprar do local, a gente potencializar isso, a gente vai estar fortalecendo o nosso município, sabe? Fortalecendo a economia local, fortalecendo as pessoas. Uma linha de atuação da agricultura familiar dentro da comercialização, que é o mercado institucional, né? Que é aquele que comercializa para o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos. Então, esse programa ele está sendo sucateado, ele está sendo desmontado desde o golpe, né? Desde a entrada do Temer. Esse programa ele só vem perdendo recurso, e atualmente ele nem está sendo executado. Nesse atual governo, ele não está sendo executado, mas ele comprava os produtos, a ideia, a essência desse programa é que ele compre dos agricultores de associações organizadas, ou de agricultores individuais, de associações de orgânicos, e faça uma doação para hospital público, creches, CRAS, asilos, né? Então, essas organizações que são sem fins lucrativos e que apoiam um acolhimento das pessoas em vulnerabilidade, e aí o governo compra do agricultor e entrega para essas famílias através dessas organizações que tem localmente. Nós temos, então, uma necessidade de políticas públicas, né? Aparentemente, o governo federal não quer nada com isso, ele nem sabe o que ele quer, né? Tá muito claro isso, é um governo sem rumo, sem noção do que não consegue fazer, ele só consegue criar crises. Como que vai ser isso aqui? Assim, será que a gente tem alternativas para tentar fazer isso sem depender desse governo? Porque é mais fácil eles criarem 10 crises por semana do que eles fazerem uma ação efetiva. Eu acho que as iniciativas que partam localmente, elas são menores, né, no final das contas. Então, eu, por exemplo, venho de uma atuação em ONG, né? Esse sempre foi o trabalho, nesses 12 anos de trajetória com a agricultura familiar, foi através dessa ferramenta de ONG. E a gente teve uma caminhada de construção de trabalho com muitas famílias, cerca de 1.500 famílias aqui no território Portal da Amazônia, né? Então, se a gente tivesse um apoio para essas organizações trabalharem, né? Então, se tem as organizações que estão nos municípios, elas fossem fortalecidas com recursos para trabalhar projetos que fomentassem esse tipo de ação, teria uma abrangência maior. No entanto, individualmente, eu acho que as ações elas são bem mais são menores e são mais frágeis também, né? Então, às vezes surge um grupo, uma associação, comercializa um tempo e daí a pouco também se desarticula. Então, eu fico imaginando que sem as políticas públicas, né, que é o papel do governo federal, é criar políticas públicas e fomentar a execução e a aplicação dessas políticas públicas, é muito mais complexo. E aí é onde reside um tanto assim da minha preocupação, que é esse período de recessão econômica que a gente vai vivenciar num governo muito despreparado para um país que tem já
imensos problemas de fome, de miséria, de pobreza, né? A gente vai entrar numa recessão global, né? Então, até pouco tempo, a gente recebia dinheiro de países da Europa, da União Europeia, países que já estavam consolidados e que, por várias questões, fazia repasses de recursos para países de terceiro mundo, né? Países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, o termo que melhor chegar em cada um. Mas eu queria mudar um pouquinho a prosa aqui e te Muda. perguntar uma coisa. Você disse que veio a cidade, perímetro urbano, 4 vezes. Qual é a sua percepção de como a cidade tem se comportado? E aí eu estou falando de cidade como um todo, mas também as instituições públicas, os poderes constituídos, em frente à crise, à pandemia, ao risco real. Nesse atual cenário do uso obrigatório da máscara, por exemplo, eu não fui assim para saber. Mas eu escuto de algumas pessoas que vão que parece que está tudo bem, parece que não tem problema, as pessoas estão frequentando barzinho e estão saindo. Então, isso é uma situação preocupante, porque basta uma pessoa que nem sabe que pode estar infectada, ela está ali disseminando, né? E em 3, 4, 5 dias, às vezes está passando por um monte de gente já, e com 5 dias percebe. E eu acho que um outro detalhe que a população devia ficar mais alerta é que o Brasil, ele está com poucos casos, porque não está testando, porque não está fazendo testes. E essa característica da subnotificação, da subtestagem, ela é uma estratégia política. É uma estratégia de dizer, olha, gente, aqui não está tão grave, a gente praticamente não tem casos, né? Mas isso não é real. Essa decisão do governo estadual e dos governos municipais de abrir os comércios e tudo mais por uma pressão que a gente compreende que as pessoas estão preocupadas, porque está todo mundo pensando, os que não estão preocupados de falir estão preocupados que a taxa de lucro vai diminuir. E aí tem aqueles que acham que não aguentam esse período e vão quebrar, né? Entendendo que tem menos casos, falam, não, mas nem tem casos aqui. Uma pessoa contaminada? Como assim, né? Então, apoiam essa decisão. E se esquecem que este é o papel do governo, né? Quando a gente precisa parar, o governo precisa entrar em ação. Então, vamos lá, vamos taxar grandes fortunas, vamos taxar IPVA de aeronaves, né? Que o Brasil, olha que absurdo, a gente paga IPVA de um carrinho velho, mas um avião, um helicóptero não paga, de frota particular não paga IPVA. Então, se a gente olhar para estratégias de outros países, a Argentina, por exemplo, está com estratégias de subsidiar pequenas empresas com até 100 funcionários, o governo está ajudando a custear os salários para que essas pessoas fiquem de uma forma mais tranquila e fiquem em casa, né? Para tentar conter a disseminação. A gente não tem estrutura para atender as questões de saúde e de cirurgias e de internamento sem coronavírus, né? Antes do coronavírus, a gente já tinha um problema de pessoas que ficavam muito tempo na fila para conseguir exames, para conseguir tratamento. Então, a gente já tinha um sistema de saúde já muito defasado. E aí, o que a gente vai fazer, e o que o governo está apostando vamos saturar, deixar as pessoas se contaminarem, né? Então, é muito grave esse tipo de política. E aí eu volto, sabe, Ronaldo, no começo da nossa conversa, quando eu dizia que esse momento é um convite para a gente se olhar, né? Para a gente olhar para dentro. Mas se a gente não olhar de um lugar de empatia, porque, morreu 400 o quê? 400 mães, 400 pais, 400 filhos, 400 irmãos, porque são pessoas que podem não ser da minha família, mas é da família de alguém. E se eu não tiver um coração sensível para perceber que basta uma morte para poder desestruturar uma família, então eu não sei nem o que eu estou fazendo, sabe, nessa caminhada terrena, porque tudo que a gente aprendeu, né, com todos os grandes mestres que falam sobre amor, né, a maioria daqui ouve muito, né, falar de um mestre que fala sobre amor, que é Jesus Cristo. E se você que ouve a mensagem de Jesus Cristo não fica entristecido porque morreu um pai de família, ou porque morreu uma mãe, ou porque morreu um irmão contaminado por essa doença e acha que tudo bem abrir comércio, que não são essenciais, né, para esse momento, então acho que a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus não está chegando do jeito que deveria, porque
é o princípio básico do ser humano. O ser humano, ele é dotado de empatia, e isso é o que nos diferencia dos outros animais, né? Sim. Então, também, né, vamos dar uma internalizada, aproveitar esse momento de ficar um pouquinho mais para dentro. Então, vamos entrar na gente, vamos procurar nessa casa aqui, onde é que está essa empatia e esse amor que a gente acredita que a gente tem, e vamos nos sensibilizar enquanto o coronavírus não levou um rosto conhecido, né, não levou alguém tão próximo, porque esse rosto é conhecido de alguém e é próximo de alguém. E é bonito isso que você fala, assim, né? Então, assim, como que a gente pode pegar esse momento maluco que a gente está vivendo e tentar... Falou, peraí, deixa eu fazer uma observação. Como que eu estou me colocando perante tudo isso, né? Mas eu queria que você compartilhasse, eu pedi para você escolher alguma coisa, um pedaço de um poema, um livro, uma coisa. Eu escolhi um texto bem curtinho, da Cora Coralina, e ela traz os poemas dela, né? Vem muito desse lugar do coração, né? Do sentimento de uma pessoa afetuosa, carinhosa. Trazer esse poema que se chama Não Sei. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Para fechar agora, assim, vamos imaginar que a gente tem aqui, que todo mundo de Alta Floresta, aqui do portal Território da Amazônia, estejam ansiosos para escutar algo que você tem a dizer para essas pessoas, nesse momento que a gente está vivendo. O que a Aline, mãe da Cel e do Raiz, diria? Eu sinto que o que é mais importante, né, para as pessoas seria se a gente pudesse vivenciar respeito, né? Respeitar, respeito pelo outro, pelo espaço. Então, que esse momento, né, de quarentena, para quem pode ficar em quarentena, porque de fato tem muita gente que não pode, mas que essas pessoas que podem, elas busquem essa dimensão mais energética de si, sabe? De olhar para dentro e falar o que eu posso fazer de melhor, sabe? Eu posso ser mais tranquila com as palavras, mais acolhedora, né? Ter empatia com o meu semelhante que está precisando de alguma coisa que eu tenho condições de dar, que seja material, que seja emocional, para que a gente possa, de fato, passar por uma experiência tão inédita nas nossas vidas, na vida dessa geração, de quem está vivo, né? Ninguém vivenciou isso, mas que a gente possa passar por essa experiência e falar, nossa, isso eu desenvolvi, né, durante aquela pandemia do coronavírus, que eu precisei ficar um tempão de quarentena. Então, eu consegui me relacionar melhor com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, e buscar, de fato, lá dentro, assim, onde que está, sabe, essa empatia e esse sentimento que você possa aflorar ele, primeiro para quem está perto, e isso expandindo cada vez mais, assim, para chegar nas pessoas e que a gente consiga emanar mais boas vibrações. Porque não é fácil, não está fácil para ninguém, tem uns que estão com mais dificuldade, outros com menos, mas quanto mais amor a gente mandar e emanar, mais vai ser tranquilo esse período, ou menos terrível. Legal, Aline. Obrigado por suas palavras. Cada vez que a gente fala também, isso reforça pra gente, né? A gente fala pra gente e aí chega nas outras pessoas. Então, é gostoso reafirmar que tudo que a gente está vivendo, ela pode ter aspectos positivos também. A gente não precisa olhar só pro aspecto negativo. Muito agradecida. Nesse planeta santificado seja a vossa rede de